Diagrama de blocos, fluxograma. Segundo Manzano, Franco e Vilar, 2015, podemos caracterizar diagrama de blocos como um conjunto de símbolos gráficos, em que cada um desses símbolos representa ações específicas a serem executadas pelo computador. Vale lembrar que o diagrama de blocos determina a linha de raciocínio utilizada pelo desenvolvedor para resolver problemas. Ao escrever um diagrama de blocos, o desenvolvedor deve estar ciente de que os símbolos utilizados estejam em harmonia e sejam de fácil entendimento. Para que os diagramas de blocos tenham certa coerência, os seus símbolos foram padronizados pela ANSI, American National Standards Institute ou, em português, Instituto Americano de Padronização. O quadro a seguir mostra os principais símbolos utilizados para se descrever um algoritmo. Símbolo. Círculo. Significado. Terminal. Descrição. Representa o início ou fim de um fluxo lógico. Próximo. Símbolo. Retângulo com o lado esquerdo mais baixo que o direito. Significado. Entrada, saída de dados. Descrição. Determina a entrada manual de dados por meio de um teclado ou a saída de dados. Próximo. Símbolo. Retângulo com lados iguais. Significado. Processo. Descrição. Representa operações e ações do algoritmo. Próximo. Símbolo. Retângulo com o lado esquerdo em triângulo e lado direito em círculo. Significado. Exibição. Descrição. Mostra o resultado de uma ação, geralmente por meio da tela do computador. Próximo. Símbolo. Quadrado em formato de diamante. Significado. Condição. Descrição. Mostra direções que o algoritmo deve seguir, conforme o resultado de uma condição. São os desvios condicionais. Próximo. Símbolo. Setas, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Significado. Fluxo. Descrição. Sentido, direção, dos passos do algoritmo. Ao utilizar os símbolos do diagrama de blocos com suas respectivas instruções, você vai aprendendo e desenvolvendo cada vez mais a sua lógica em relação à resolução de problemas. A figura, diagrama de blocos, fluxograma, ilustra o diagrama com o algoritmo descrito em linguagem natural, que calcula a média de notas e a situação de um aluno, representado por meio de um diagrama de blocos. Assimile. Algumas dicas para construir um diagrama de blocos, fluxograma, são as seguintes. Estar atento à sequência das instruções. Certificar-se de que o diagrama de blocos, fluxograma, comece de cima para baixo e da esquerda para a direita. Ficar atento para não cruzar as linhas dos fluxos. Vejamos, então, as representações de cada passo do diagrama. O símbolo terminal deu início ao algoritmo. Círculo com a legenda início. O símbolo de processamento definiu as variáveis. Retângulo com legenda, nota 1, nota 2 e média. O símbolo exibido mostra na tela o que o usuário deve fazer. Nesse caso, ele deve informar o valor da primeira nota do aluno, isto é, a nota do primeiro bimestre. Retângulo com lado esquerdo em triângulo e lado direito em círculo e legenda, informe nota. O símbolo de entrada manual libera o usuário para entrar com a primeira nota. Observe que há uma diferença entre nota 1 no símbolo anterior e nota 1 descrita a seguir. No símbolo anterior, nota 1 refere-se ao texto que será apresentado ao usuário, para que ele saiba o que deve ser feito. Já o símbolo que segue, nota 1, refere-se ao nome da variável declarada anteriormente, no segundo símbolo utilizado neste diagrama de blocos. Retângulo com lado esquerdo menor que o direito e legenda, ler nota 1. O próximo símbolo de processamento realiza a atribuição do resultado do cálculo da média aritmética das duas notas lidas anteriormente à variável mídia. Neste momento, você pode se perguntar se não precisa adicionar a soma das notas em uma variável antes de calcular a média. A resposta é: depende. Se você for usar o valor da soma das notas para mostrá-lo na tela ou como entrada de outro cálculo, além da média, então sim, vale a pena armazená-lo em uma variável. Como esse não é o nosso caso, então não foi preciso declarar mais uma variável no algoritmo. Retângulo com lados iguais e legenda, média corresponde a nota 1 mais nota 2 dividido por 2. O símbolo de exibição mostra na tela o resultado da média calculada. Retângulo com lado esquerdo em triângulo e lado direito em círculo e legenda, média. O símbolo de decisão define a condicional, verdadeiro ou falso, para a expressão média maior ou igual a 6. Quadrado em forma de diamante e legenda, média maior ou igual a 6. Se a condição for verdadeira, o texto impresso na tela do usuário será aprovado.
Retângulo com lado esquerdo em triângulo e lado direito em círculo e legenda, aprovado. Se a condição for falsa, o texto impresso na tela do usuário será reprovado. Retângulo com lado esquerdo em triângulo e lado direito em círculo e legenda, reprovado. Para finalizar o algoritmo, o símbolo terminal é utilizado mais uma vez. Círculo com legenda, fim. Outro exemplo que podemos destacar é a operação em um caixa eletrônico. Uma das primeiras atividades que o usuário deve realizar após ter se identificado é selecionar a operação a ser executada. Por exemplo, verificar saldo, emitir extrato, saque e sair. As figuras a seguir ilustram o diagrama para realizar essa operação. Exemplificando. Ainda a respeito do exemplo da figura, um fluxograma de operação de caixa eletrônico, para que o fluxograma não fique muito extenso, dificultando seu entendimento, você pode tratar cada operação bancária em um fluxograma à parte. A figura ilustra o exemplo de fluxograma que trata da operação de saque em um sistema bancário. Reflita. Observando o fluxograma que representa a operação de saque em um sistema bancário, apresentado na figura, o fluxograma da operação de saque, como você alteraria o fluxograma para que o usuário possa escolher informar ou não um novo valor, caso o valor atualmente informado por ele seja inválido, ou seja, exceda o limite máximo ou seja maior do que o saldo atual do cliente?